Esse vídeo é patrocinado pelo meu xará, Dr. Gabriel Miranda. Abraço, Gabriel, muito obrigado. No filme O Feitiço do Tempo, o protagonista acorda para cobrir o famoso Dia da Marmota. Ele cobre, faz o trabalho dele, dorme no outro dia, está no mesmo dia, mais uma vez, precisando cobrir o Dia da Marmota, e o plot do filme é basicamente isso, um dia que se repete. O nosso Dia da Marmota é jogar fora de casa, o time adversário faz um gol, geralmente de cruzamento, já é a terceira vez que isso acontece, dá a bola para o Confiança, o Confiança não sabe o que fazer com a bola, no final nós temos estatísticas favoráveis, mais finalizações que o adversário, e no final das contas, quem leva os 3 pontos é o dono da casa. Aconteceu isso com o Ituano, aconteceu isso com o Floresta e aconteceu agora com o Volta Redonda. Para se livrar desse Dia da Marmota, para sair desse feitiço, que eu não me lembro como aconteceu no filme, vamos ver o que Thiago Gomes tem a falar. Vamos aqui reagir à entrevista coletiva de Thiago Gomes. Ontem eu não fiz pós-jogo porque eu não estava em casa, estava numa festa e não ia interromper meu lazer. Mais do que eu já interrompi tendo que ver o jogo pelo celular para fazer o pós-jogo, então hoje fica esse react, que nunca mais teve react de coletiva, junto com o pós-jogo aí, em meio a essa Copa do Mundo. Beleza? Vamos que vamos ouvir as palavras do professor Thiago Gomes na tela de vocês. Bom, eu discordo que a gente não tem liderança, nós temos jogadores experientes dentro do campo. Quem está aqui no estádio acompanhando a partida está vendo nossos jogadores tentando, competindo, né, lutando, conversando com o juiz, cobrando o juiz dos erros de arbitragem. A gente iniciou a partida muito bem, estávamos com um volume bom e naturalmente depois que gera o gol, gera aqueles minutos, né, de insegurança dentro da partida, mas isso é uma situação do jogo, é natural. Agora, a gente precisa... Antes dele continuar com essa parte, vamos lá. Falta de liderança na partida, eu não acho que seja esse o problema do Confiança. Longe disso, a gente tem lideranças claras no elenco. Inclusive Sassá é uma das lideranças do elenco que nem tá jogando, nem foi relacionado contra o Voltaço. Então não vejo isso como um problema em si. Acho que o problema do time, ele vai falar mais para frente, é mais concentração, é a finalização. Acho que está longe de ser um time assim com falta de comando. O time até obedece bem taticamente ao treinador, acaba esbarrando nos seus próprios limites. Sobre esse início bom, até que o Confiança realmente teve um início muito interessante, mas como as fragilidades e talvez uma falta de estratégia de jogo aponta, não adianta você fazer ali 10 minutos muito bom, aí o adversário, quando acorda e resolve jogar, logo faz um gol. Se você tem essa deficiência defensiva crônica, uma deficiência defensiva crônica, e o fato de acontecer sempre do mesmo jeito, e até fiz um vídeo sobre isso, foi o meu último pós-jogo, após a derrota para o Floresta, trazia esses detalhes. Talvez você usar, vamos dizer, o grande feito da Copa do Mundo até agora, a estratégia de Cabo Verde, linha de 6, bundinha na parede, se segura, e no limite você leva você pode levar para casa um empate. Se a gente tivesse feito essa mesma estratégia contra o Floresta e contra o Volta Redonda, que não se mostraram tão bem assim, com jogadores de velocidade que nós temos como João Pedro e Iago, talvez a gente pudesse ter ganho 2 pontos, 1 ponto que seja, mas se a gente tem 1 ponto que seja, mesmo sendo bombardeado, atacado o tempo todo e tentando sair no contra-ataque, eu acho que era mais digno do que essa falso domínio, falsa posse de bola, falsa estratégia aí de tentar amassar o adversário. Sigamos. Melhorar o nosso acabamento de jogada, a gente sabe disso, está todo mundo muito ciente disso. A confiança que nós temos no nosso trabalho é muito grande. Porém, a gente entende que o rendimento, né, no último terço, no acabamento da jogada, precisa melhorar. Isso é claro, Confiança está devendo nesse sentido. A nossa equipe trabalhou bastante nessas últimas 2 semanas, tivemos um volume ofensivo bom e acabamos não convertendo em gol. Agora, deve-se continuar trabalhando, deve-se continuar executando o que a gente vem fazendo nos treinamentos para a gente automaticamente conseguir realizar os gols. E é claro que é o jogador de ataque, o jogador do meio. Vamos lá, ele fala bastante em acabamento da jogada.
Bem, sobre essa história de acabamento da jogada, vou tentar ser breve, senão esse vídeo vai ficar longo demais. Mais uma vez, voltando àquilo. Talvez se ele tenha uma postura mais reativa, principalmente jogando fora de casa, é o tempo que você tem para destrinchar aí e melhorar esse acabamento da jogada. O que não dá é todo jogo você tentar jogar de igual para igual, toma um gol, é aí o adversário que é reativo, e aí você tem essa estatística de dizer, não, a gente só precisa melhorar no último terço. Mas essa é uma visão falsa, você está olhando só depois do gol para frente, mas tem que olhar a partida como um todo. E o problema é que como a gente toma gol muito cedo, aí fica essa impressão de que nós dominamos a partida toda. E como é que perdemos? Perdemos porque o adversário sabe nossas fragilidades, usou delas e fez o gol. Talvez a gente tá tentando acertar fazendo sempre os mesmos erros. A gente tá tentando mudar, fazendo sempre a mesma estratégia. Não tá dando certo. Enquanto não tiver uma postura mais conservadora e mais reativa, acho que a tendência é todo jogo fora de casa tomar esse gol, o adversário dar a bola e nada vai acontecer. Pode ser que o adversário dê azar, mas aí quando o adversário dá o azar, sei lá, tomou o empate, ele vai mais uma vez ao ataque e acaba fazendo o gol. Tem sido essa a estratégia dos nossos adversários e que tem dado certo. Sigamos. Quando isso não acontece, se cobra muito, a ansiedade aumenta. E é o meu trabalho, né, a responsabilidade minha, tentar trabalhar isso nos jogadores, esse lado mental, dentro dos treinamentos, nas conversas, é isso que a gente tem feito. Vamos continuar fazendo para sair dessa situação. Agora 2 perguntas parecidas. Sobre essa estratégia de ansiedade, enfim, né? Aí ele realmente tem que trabalhar isso nos atletas. A gente sente que os atletas estão ansiosos, querendo fazer o gol. É louvável por um lado, mas assim, preocupante por outro, porque acaba que eles estão confundindo, essa ansiedade está atrapalhando a tomada de decisão e só está afundando a gente em um buraco ainda mais fundo. Sigamos. Bom, acredito que o futebol é muito fácil quando a gente comenta após o resultado, isso é muito natural. Quando perde, tá tudo ruim, quando ganha, tá tudo bom. E eu, como treinador, tenho que ter muita calma para analisar um jogo. Um jogo onde a gente teve o dobro da posse de bola com o adversário dentro da casa dele. Nós tivemos mais que o dobro de finalizações. Volta Redonda chutou 7, nós 15. Então, o volume da equipe foi muito bom. Nós tivemos em cima buscando fazer o gol. Quando a gente sofreu o gol, tivemos ali uns 5, 6 minutos onde gera um pouco de instabilidade. Depois já retomamos o controle do jogo de novo. Então, quando a gente toma o primeiro gol, nós estávamos melhor. O Volta Redonda não tinha entrado na nossa área ainda. E aí, claro que quando gera o gol, a gente fica um pouco, né, com aquela ansiedade para querer resolver as coisas, e essa ansiedade atrapalha um pouco. Mas, como eu falei para vocês, eu não posso comentar o resultado e não posso comentar o que aconteceu antes de mim aqui. Eu tenho que comentar o que está acontecendo dentro do jogo e, principalmente, contextualizar o jogo. E a gente tem uma tranquilidade para avaliar isso, né? Obviamente eu vou olhar o jogo com calma de novo depois para ver o que não deu certo, porque obviamente que algumas coisas não deram certo, porque o resultado não veio. Mas eu também entendo que não está tudo errado. O time não fez um jogo tão abaixo como vocês estão pensando, na minha opinião. Cada um tem a sua opinião e eu respeito. Agora, falar desses 15 dias de trabalho, teve uma evolução. O time fisicamente foi muito superior. Vamos lá, ele costuma dar respostas longas, eu não quis atrapalhar esse raciocínio. Sobre essa questão do domínio, da posse, eu já falei, não vou me repetir. Agora, claramente o time melhorou. De fato, assim, frente ao que foi contra o Figueirense, frente ao que foi contra o Floresta, o time melhorou bem, chegou mais, atacou mais, chutou mais. Então, acho que da parte dele, ele pode até dizer que evoluiu. Evoluiu o suficiente para não perder mais uma vez, ou pelo menos conseguir um empate? Não, esse suficiente, porque erros anteriores permaneceram. A gente tem uma estatística, voltando a falar de estatística que talvez mascare um pouco o nosso fracasso. A Confiança só tomou um gol por jogo. Das muitas derrotas que nós temos, parece que 6 dessas derrotas foram por 1-0. Então, no final, a gente fica com uma das melhores defesas da Série C. Mas se das melhores defesas da Série C vai tomando um gol pingado, acaba atrapalhando a estratégia. E aí parece-me que ele não trabalhou nada em termos de defensivos. Ele tentou resolver a questão do ataque, melhorou, o time chegou mais, com um pouco mais de repertório, um pouco mais de ideias, mas continuou com um buraco lá atrás. E aí esse buraco lá atrás gerou o gol.
o Volta Redonda se fechou, fez a parte dele, fez o que a gente deveria ter feito, e aí foi o resultado. E agora não adianta vir aqui com números, dizer que né, melhorou, não sei o que, fisicamente isso, fisicamente aquilo, porque no final das contas a gente precisava pontuar. Estivemos longe de pontuar. Ao nosso adversário, nós tivemos um volume ofensivo maior que o nosso adversário na casa dele. Nós tivemos o dobro de finalizações, mais que o dobro, na verdade, eles chutaram 7, nós 15. Então, são pontos que quando você perde o jogo, ninguém dá bola. E eu entendo isso, que o futebol é assim, a gente entende. Mas eu tenho que passar tranquilidade para o meu grupo e contextualizar tudo o que está acontecendo. Claro que tem que melhorar, muitas coisas tem que melhorar. Mais uma vez a gente passa sem sair, sem fazer gols. Isso é algo que a gente tem que melhorar, e é claro isso, não estou fugindo dessa minha responsabilidade como treinador. Mas eu também entendo que o time produziu, o time criou. Tivemos boas chances, temos que continuar buscando essa evolução, que naturalmente as vitórias vão vir. Mário Bezerra, do canal Poderoso Dragão. Vamos lá. Ele fala que quando acontece o time atacar, pressionar, ninguém fala disso. Ninguém, vírgula. A gente que cobre o Confiança há muitos anos, há mais de 15 anos no meu caso, entre blog, podcast e canal do YouTube, a gente já viu o Confiança ter esses recortes. A gente viu, inclusive, o ano passado. Nem vou voltar muito no tempo. O ano passado, em determinado momento, bem parecido com essas rodadas, o Confiança estava lá embaixo, chegou a ser lanterna. O time geralmente tinha ótimos dados, mas não conseguia transformar isso. Então a gente já está acostumado com esse tipo de jogo, já está acostumado com o discurso que vem dele e sabe que a Série C permite esse tipo de coisa. A Série C é um jogo muito físico, então você marca um golzinho, se retranca. Difícil, não tem jogador de qualidade suficiente para vencer uma retranca bem feita, e aí vai ser 1-0, 0-0, 1-1, jogos de placares muito curtos. Para ter uma esperança, que é o que o Thiago Gomes está tentando ter, o trabalho dele está começando e eu espero que dê certo. Eu gosto muito do técnico Thiago Gomes. Eu espero que, assim como o ano passado, que a gente começou a ter esses dados muito fortes frente aos adversários, mas o resultado não vinha, de repente o resultado começou a vir. Quando o resultado veio, a gente conseguiu se livrar do rebaixamento. É essa a minha esperança, que já a partir agora da próxima segunda-feira contra o Guarani, essas estatísticas se tornem gols, esses gols se tornem pontos e a gente escape do rebaixamento. Sigamos. Bom, na verdade o gol foi de cruzamento, mas o gol do Floresta foi um cruzamento que foi feito para o ala, foi totalmente diferente a situação tática, né? O desequilíbrio tático do ala no jogo do Floresta era algo que nos preocupava e acaba acontecendo o gol no segundo pau. Esse gol gera um pouco, né, gera uma análise diferente, porque nós estamos saindo para o contra-ataque e a gente perde a bola e aí nos pega saindo. E em seguida tem o cruzamento rápido, então assim, mérito também do Catatal, que é um centroavante qualificado, que foi lá e executou perfeito o movimento de cabeça. Então a gente entende que são situações diferentes e ao mesmo tempo eu acredito que a nossa equipe estava melhor no jogo. E quando toma esse gol, a gente obviamente sente um pouquinho, mas temos que trabalhar para corrigir, porque não pode acontecer quando você está melhor na partida uma desatenção como essa. Eu entendo, a responsabilidade é toda minha. Os atletas estavam bem no jogo. Bem, agora ele vai chamar a responsabilidade para ele, porque ele é um bom técnico, o técnico tem que fazer assim, não sei o que, mas vamos lá. Realmente, se a gente for olhar na letra fria do futebol, olhando taticamente, estrategicamente o que aconteceu, o gol foi um pouco diferente. Não foi bem uma entrada nas costas, onde o cara pegou livre, como tinha sido os gols anteriores que eu mencionei. Mas não deixou de ser um cruzamento na área. Teve muito mérito de Catatal, que teve um tempo de bola absurdo, e demérito do nosso zagueiro, que não teve tempo de bola nenhum e não conseguiu achar o centroavante, que cabeceou praticamente sentado. Mas antes disso, tem um lance, eu vou ver se eu consigo botar ele na edição, senão vocês vão nas minhas redes que tem lá, que teve uma saída de bola, eu tava no celular, com muita gente, muito barulho, eu não consegui identificar os jogadores. Mas o Confiança tá com a posse, tenta sair, ele chuta a bola, bate no nosso jogador, a posse volta para o Volta Redonda, a Volta Redonda tenta um ataque, não consegue, mas a posse continua com o Volta Redonda e aí vem o cruzamento do gol. Ou seja, a gente tinha a posse da bola, a gente deu essa posse de bola de forma bizarra pro Voltaço, porque uma coisa não, Volta Redonda foi lá,
um marcador conseguiu dar uma enjantada no nosso zagueiro, no nosso volante e retomar uma posse de bola. Não. Ou então, sei lá, o cara se antecipou e conseguiu mérito. Não, a gente deu a posse de bola. O cara tava saindo com a bola, chutou no colega, a bola espirrou e a posse volta pro Volta Redonda. Segundos depois tem o gol do Volta Redonda. Então, ainda que o gol tenha sido diferente em termos de estratégia, de tática, mas as outras questões de desatenção, de buraco na área, tudo isso conta, e ainda talvez até pior do que foi no Floresta. E talvez se aquilo ali tinha sido um erro que nunca tinha sido corrigido, dessa vez foi a pura desatenção e burrice mesmo. Burrice porque, assim, é inconcebível. Ninguém estava pressionado, não era não era o final do jogo onde você precisava acelerar, não. Era ali 15 minutos de partida no máximo. O time tinha toda a liberdade do mundo, toda a tranquilidade, não precisava ter arriscado, não precisava ter forçado uma bola, do jeito que foi, devolve a posse para o Volta Redonda e a gente acaba tomando o gol. Sigamos. O nosso time vinha fazendo um bom jogo. E eu, como treinador, vou trabalhar isso para que a gente corrija isso. O campeonato ele é muito equilibrado, né? Você, como eu falei desde o início, se nós tivéssemos feito os pontos que nós produzimos para fazer, nós estaríamos em outra situação no campeonato. A gente estaria falando de estar 3, 4 pontos, né, do G8. Com a sequência de 3 jogos. Se a gente tivesse feito os pontos que a gente podia... Pô, cara, se eu tivesse nascido herdeiro, eu tava gravando esse vídeo nas Bahamas. Então, assim, não existe se. Ou fez ou não fez, meu. Assim, na moral, não existe se fez. Aí eu volto com o que eu falei no início do vídeo. Se a gente tivesse jogado retrancado e levasse 0-0 contra o Floresta, 0-0 contra o Volta Redonda, a gente tava 2 pontos acima do Itabaiana, que tá aqui empatado em pontos com a gente, quase nos ultrapassando, nos jogando na zona de rebaixamento. Então não existe se. Ou é ou não é. Eu estou aqui, a gente acaba perdendo 2, empatando 1, a gente está perto daquela zona de baixo, que é a zona de rebaixamento. Então ainda a gente entende que tem muito jogo pela frente para escapar de uma situação negativa que a gente está na tabela. Obviamente que nós precisamos vencer logo. Gera ansiedade em todo mundo, que é natural quando você faz jogos como fizemos contra o Figueirense, que eu acho que foi um bom jogo na minha opinião. E hoje, que foi um jogo também que nós produzimos, que nós tivemos volume, e tivemos chances claras de gol, acho que isso nos deixa com o sentimento que nós estamos muito perto de vencer o jogo. Claro que o jogo de Floresta foi um pouco abaixo, a gente teve um pouco mais de dificuldade para produzir situações claras de gol como foi hoje, mas assim, falar de zona de rebaixamento é muito cedo ainda. A gente está falando em melhorar nosso acabamento de jogada e a gente ter um entendimento que quando o jogo, né, nossa equipe produz, nós precisamos estar um pouquinho mais atento para definir melhor a jogada, mas o nosso time está de parabéns por toda a dedicação dentro de campo. E assim, claro que com a sequência de derrotas, né, antes de eu chegar aqui com esses 2 jogos... Assim, não é cedo para falar de rebaixamento. Ele já vai aqui tentar tirar o dele da reta, porque a sequência de derrotas antes dele chegar, beleza, não deixa de ter razão, mas assim, a gente não tem que falar na zona de rebaixamento sim. A gente tá assim, a um trisco de entrar na zona de rebaixamento. Se o Ituano não empata praticamente no último minuto do jogo, jogando em Itabaiana, a gente estaria fora da zona de rebaixamento. O Itabaiana fez 2 gols. Metade dos gols que a gente produziu em 10 jogos até agora. Então, os caras estão pontuando. Devagarzinho, empatinho aqui, empatinho acolá. A gente nem isso tá conseguindo. Então, não é cedo para falar de zona de rebaixamento, não. Sabe por que não é cedo para falar de zona de rebaixamento? Na próxima rodada, Ituano e Anápolis e Itabaiana se enfrentam. Qualquer resultado que aconteça, como não há a possibilidade, infelizmente, dos times fazerem 0 ponto, não tem a possibilidade do Anápolis sair zerado, do Itabaiana sair zerado. Se tiver um empate, o Itabaiana nos ultrapassa. Se o Anápolis vence, o Anápolis nos ultrapassa. E se o Itabaiana vence, nos ultrapassa e ainda bota uma gordura na frente. Então, tem que pensar na zona de rebaixamento sim. Essa coisa não dá para você mascarar e tentar, como eu posso dizer, blindar o elenco ou blindar o trabalho. Nisso tem que ser sincero.
tem que pensar em zona de rebaixamento, os atletas têm que entender, têm que suportar a pressão, e se não suportar a pressão, peçam para sair. Porque assim, aí escolheram a profissão errada, muitos são jovens, dá tempo de procurar outra coisa para fazer da vida, porque a vida é assim. Se eu não entregar resultado pro meu trabalho, eu serei exonerado. Então tem que entregar resultado. E tem que suportar a pressão. A pressão hoje a zona de rebaixamento está fungando no cangote. O time, o Confiança, é o maior participante da Série C. A gente entra na Série C buscando acesso. Nunca mais a gente brigou por esse acesso. Esses jogadores precisam entender o tamanho da responsabilidade que eles têm. Não dá para ficar nesse papo de não, zona de rebaixamento só cai em 2, temos que se preocupar depois. E essa história de se preocupar depois, o fundo tá entrando. Faltam 9 jogos. 9 ou 8 jogos? 8 jogos. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 9 jogos. Faltam 9 jogos. A gente precisa reagir nesses 9 jogos. E são jogos difíceis. A gente ainda pega Guarani, a gente ainda pega Botafogo, a gente ainda vai pegar... deixa eu ver mais os times aí lá da frente. Enfim, vai ser difícil. Mas a gente ainda pega Itabaiana e Anápolis. Ainda temos 2 confrontos diretos. Temos que reagir. Dá até para sonhar com G8, mas aí já é maluquice, aí já é alucinação. Enfim, vamos aqui pro encerramento da entrevista. Jogos que nós perdemos de 1-0 gera desconfiança e a gente tem que continuar focado para não deixar essa desconfiança afetar mais o nosso grupo de atletas. Então, a responsabilidade é minha como treinador de achar soluções para esses problemas que a gente não está conseguindo resolver dentro de campo. E o futebol, ele é isso, é você ter a capacidade de resolver os problemas que o jogo vem pedindo, e a gente vai continuar trabalhando para sair desse momento de parte baixa da tabela, se aproximar do meio da tabela, ficar numa situação tranquila e a gente fazer um campeonato seguro até o final. É isso, a responsabilidade é dele e ele precisa dar a resposta que a torcida espera. Tá mais do que certo. Acho que essa é a postura que a gente espera. Não falou em G8, eu falei em G8 nas minhas alucinações. E é isso, não dá para falar em G8. Falar em G8 é alucinação. Tem que pensar um jogo após o outro, ficar no meio da tabela, terminar essa temporada de uma forma mais confortável possível, e aí cabe a SAF depois analisar onde errou, onde acertou e o que pode fazer para melhorar a temporada de 2027. Essa temporada praticamente está indo pelo ralo, tivemos algum sucesso nas Copas, mas fracassamos no estadual, estamos fracassando na Série C, espero que não chegue ao ponto de sermos rebaixados para a Série D, aí sim seria uma tragédia completa. Mas enfim, Thiago Gomes melhorou um pouco o time sim, deu uma entrevista boa, acho que ele poderia ser mais sincero em algumas questões, principalmente no que tange do rebaixamento e sobre essa questão estatística, e eu espero que ele tenha mais repertório de formas de jogo. Realmente achar que vamos sempre jogar para frente, para cima e tal, e aconteceu o que tem acontecido, não é legal. A gente tá vendo aí, não adianta ter boas ideias e essas ideias não se refletirem em pontos, não se refletirem em vitórias, não se refletirem em resultado. É isso, deixe sua opinião aí. Você chegou até agora, meus parabéns não, né? Minha gratidão por você. Eu não pedi like, mas você chegou até aqui, dá like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, que é para não perder nada. Considere se tornar membro do canal, você me paga um cafezinho todos os meses e ajuda a gente a manter o canal de pé. É isso, muito obrigado a todos, saudações proletárias e fui.